Eu vou te mostrar agora as 10 ferramentas de inteligência artificial que podem te levar do zero ao seu primeiro R$ 1.000.000 em 2026. Só que é o seguinte, eu não tô falando aqui de teoria, não tô falando de ferramentinha mágica que aparece em vídeo de TikTok. Eu tô te falando de um plano real, de ferramentas que eu mesmo uso nos meus 3 negócios, que hoje faturam juntos mais de R$ 800 mil por mês, usando inteligência artificial. Só que antes de você achar que isso é papo de guru, deixa eu te falar uma coisa. Chegar a R$ 1.000.000 em 12 meses é muito difícil. A maioria das pessoas, inclusive, não vai conseguir. Mas se você seguir esse plano e chegar a pelo menos 10, 15, 20 mil por mês que seja, você já mudou sua vida completamente e criou a base que você precisa para poder chegar no seu primeiro milhão depois. Então fica comigo até o final, porque eu vou te entregar um mapa completo, fase por fase, ferramenta por ferramenta. O caminho mais rápido que eu já vi para construir um negócio milionário com inteligência artificial, ele se resume em 3 fases. 3 fases que eu sigo, 3 fases que várias pessoas que me acompanham também seguem e que você também vai seguir se você quiser chegar lá. A primeira fase é aprender a habilidade. A segunda fase é você executar e vender isso para clientes. E a terceira fase, só depois de você ter gerado resultado para esses clientes, você ensina o que você aprendeu para outras pessoas e você cria, assim, mais uma linha de faturamento, mais uma linha de receita. E dentro dessas 3 fases, eu vou te entregar 10 ferramentas distribuídas assim, ó. 5 ferramentas para você aprender a habilidade primeiro, 3 ferramentas para você poder vender os seus serviços e depois 2 ferramentas para você poder escalar ensinando. Então, cada ferramenta ela tem um papel específico dentro desse plano. Não é uma lista aleatória, é um sistema. Então vamos começar pela fase mais importante de todas, que é a fase de aprender. Essa primeira fase é sobre uma coisa simples. Você precisa aprender antes de vender. Parece óbvio, eu sei, só que a maioria das pessoas quer pular direto para poder ganhar dinheiro sem dominar o que vai entregar. E aí simplesmente não funciona. Se você tá assistindo esse vídeo e não sabe nada sobre inteligência artificial, relaxa, fica tranquilo. Porque eu também não sabia quando eu comecei. O ponto aqui é, você não precisa ser um gênio da tecnologia. Você só precisa estar alguns passos à frente do seu cliente. E eu vou te mostrar exatamente como é que você vai fazer isso. Agora, que tipo de serviço que eu recomendo que você aprenda primeiro? Agentes de inteligência artificial para o WhatsApp. Anota aí. Por quê? Porque o Brasil tem 22 milhões de empresas e, 95% delas usam o WhatsApp como principal canal de comunicação com os clientes. Então, quando você aprende a criar um agente de IA para o WhatsApp, você está resolvendo um problema que praticamente toda empresa brasileira tem, que é um atendimento ruim no WhatsApp ou até uma falta de atendimento no WhatsApp. Porque, sei lá, o recepcionista não consegue atender porque tem muito volume. Quantas vezes você já chamou um negócio e ficou sem resposta, né? Isso acontece. E aí, o mais importante disso tudo é que é o seguinte, isso é uma das formas mais fáceis de você começar se você é iniciante. Porque o objetivo aqui não é só criar uma startup bilionária, fazer $1 bilhão. É você resolver um problema prático de empresas normais, empresas comuns, usando inteligência artificial. Então a primeira ferramenta que você vai precisar dominar para isso, para começar a botar o pé na água nisso, é o Claude. O Claude é uma inteligência artificial criada pela Anthropic e, na minha opinião, é a IA mais poderosa hoje que existe para quem quer usar a inteligência artificial para várias coisas, para $1 bilhão de coisas no dia a dia. Eu uso o Claude muito, todo santo dia nos meus negócios, seja para roteirizar conteúdo como esse vídeo do YouTube, seja para criar estratégias e desenhar estratégias, criar estruturas, desenvolver até estruturas de agentes de IA. Então, quando você aprende a conversar com o Claude da maneira certa, você desbloqueia um nível de produtividade que a maioria das pessoas nem imagina que existe. E aqui vai uma dica importante. Aprender a usar o Claude e o ChatGPT não é só sobre você digitar um prompt e receber uma resposta, tá? Então, essas ferramentas de conversa é sobre você aprender a dar contexto. Por isso que você vai começar pelo Claude para você aprender a dar contexto. Aprender a fazer as perguntas certas, aprender a iterar respostas. Isso é uma habilidade que você vai ter que usar em tudo que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, a segunda ferramenta é a mais óbvia de todas, mas eu vou te explicar por que ela. O ChatGPT. O ChatGPT e o Claude, eles são complementares, porque tem coisas que o Claude faz melhor, mas tem coisas que o ChatGPT faz melhor. Então, o importante aqui é que você comece pelo menos a dominar os dois, porque eles juntos eles formam uma base de tudo que você vai fazer daqui para frente. Você vai usar essas duas IAs para poder aprender sobre o mercado que você vai atuar, para entender os problemas dos seus futuros clientes, para criar os seus materiais e para desenvolver os seus agentes. Então, pensa no Claude e no ChatGPT como os seus dois parceiros intelectuais nessa jornada, digamos assim. Agora, a terceira ferramenta é o N8N, e essa aqui é onde a mágica começa a acontecer na prática de verdade. O N8N é a plataforma onde você vai estruturar e construir o agente de inteligência artificial que você vai vender para os seus clientes. É uma ferramenta de automação low code, o que significa que você não precisa ser programador para usar. Muito bom. Você monta os fluxos de forma visual, você conecta blocos e o agente ele vai tomando forma ali na sua frente. E por que eu recomendo o N8N e não outras ferramentas de automação? Porque é a melhor ferramenta para construir agentes de IA para o WhatsApp e, além disso, é uma das mais baratas. Você consegue hospedar o seu N8N por um custo muito baixo em ferramentas como o Cloudify, por exemplo, e você vai ter total controle sobre tudo que acontece ali dentro. Então o N8N é basicamente a sua oficina, digamos assim, onde você constrói o produto, é onde você vai vender o produto e tudo mais. A quarta ferramenta é o Lovable, e essa aqui é uma jogada estratégica para aumentar o quanto que você cobra por cliente. O Lovable é uma ferramenta que permite criar sites, páginas de vendas e até aplicativos também, usando inteligência artificial. E por que isso é importante nesse processo aqui? Porque quando você vai vender um agente de IA para um cliente, você pode oferecer junto uma página de vendas ou um site para o negócio
negócio dele. Isso vai fazer o quê? Aumentar o seu ticket médio, ou seja, ao invés de você cobrar só pelo agente, você cobra pelo agente mais o site. Muita empresa precisa disso. O cliente, ele recebe mais valor e você, consequentemente, ganha mais dinheiro por um projeto. Então, Lovable, ele não é só uma ferramenta, é uma estratégia de aumento de receita. Você está aprendendo não só a entregar mais, mas a cobrar mais pelo que você entrega. E a quinta ferramenta dessa fase, que talvez seja a mais importante de todas aqui, dessa fase especificamente, é o Agentor. E eu preciso ser bem transparente com você. O Agentor é uma ferramenta que eu mesmo desenvolvi. Então, sim, é um jabá. Só que é um jabá que eu faço com convicção, porque eu criei essa ferramenta justamente para resolver o problema que eu tô te falando aqui. O Agentor, ele funciona como um sócio digital para quem está querendo aprender sobre esse mercado. Ele tem todo o conhecimento necessário para te guiar desde o zero, desde aprender a habilidade técnica de criar agentes de IA, até aprender a vender esse serviço, que é o que a gente vai falar daqui a pouco aqui na fase 2. O Agentor, ele não é só uma ferramenta técnica aleatória. Ele é mesmo um mentor digital, um sócio digital que vai estar ali do seu lado, que te acompanha em todas as fases desse processo para que você não fique perdido e com dúvida no processo. Então, recapitulando a fase 1, Cloud, ChatGPT, N8N, Lovable e Agentor. Essas 5 ferramentas são a sua base. É com elas que você começa, você aprende a habilidade que vai te gerar dinheiro. Só que agora vem a parte que a maioria das pessoas ignora e é exatamente por isso que a maioria não consegue ter resultado. Porque aprender a fazer o serviço é só metade da equação, ou menos até. A outra metade, que é tão importante quanto, é você aprender a vender esse serviço. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Essa fase aqui é onde a maioria das pessoas trava. E o motivo delas travarem é muito simples. Elas aprendem a executar o serviço, mas não aprendem a vender. E sem vender, não importa o quão bom você seja tecnicamente, você não vai ganhar dinheiro. Entende isso? Eu já vi isso acontecer centenas de vezes. A pessoa domina o N8N, domina a ferramenta, qualquer outra ferramenta que seja de criação de agentes de IA, mas ela sabe criar um agente de IA incrível, mas na hora de falar com o cliente ela trava, não sabe nem como achar esse cliente para prospectar. Então na hora de apresentar uma proposta não sabe o que dizer e aí fica frustrada achando que o mercado não funciona, quando na verdade o que não funcionou foi a estratégia de vendas, que é o que bota dinheiro no seu bolso. E aqui eu já começo dizendo, o Agentor que eu mencionei na fase 1 também é uma das melhores ferramentas para essa fase, porque ele te ensina essa habilidade de vendas que você precisa. Te guia como abordar clientes, como produzir o contexto das propostas, como conduzir reuniões de vendas. Mas além do Agentor, eu vou te mostrar agora mais 3 ferramentas, inclusive algumas delas gratuitas, que elas vão turbinar o seu processo de venda. E antes de mais nada, uma dica que ela vale ouro para você. Você não precisa vender só para empresas da sociedade, você pode vender para o Brasil inteiro. Suas reuniões elas vão ser online, você vai fazer, sei lá, pelo Google Meet, pelo Zoom, e isso multiplica absurdamente o seu mercado e o tamanho das suas oportunidades. Então não fica preso só na região geográfica que você está, não. Vende isso para o Brasil inteiro, quem sabe para outros países também. Então, a primeira ferramenta dessa fase é o Fireflies. Quando você faz uma reunião de vendas pelo Google Meet, o Fireflies ele entra na reunião junto com você, grava tudo e transcreve tudo automaticamente. Por que isso é tão poderoso? Porque após a reunião de entendimento do problema do cliente que você vai fazer, vem toda a transcrição do que foi dito. Você tem tudo lá no Fireflies. Você tem os problemas que ele falou, as dores que ele mencionou, as necessidades específicas, isso você pode usar para argumento de venda. Você tem tudo documentado, sem você precisar ficar fazendo anotação durante a reunião. E essa transcrição ela é ouro, porque você vai usar ela na próxima ferramenta para criar uma proposta comercial incrível. Então o Fireflies é a base de todo o seu processo do fechamento de contrato. Ele transforma uma reunião, sei lá, de 30, 40 minutos em matéria-prima para sua proposta. E aí a segunda ferramenta aqui que complementa essa primeira ferramenta é o Gamma, que aqui é onde que tudo se conecta de um jeito bonito. O Gamma é uma ferramenta que cria slides e apresentações 100% com inteligência artificial. E o fluxo que eu te recomendo fazer é o seguinte: você faz a reunião com o cliente, o Fireflies ele transcreveu tudo, gravou tudo. Agora você pega essa transcrição, passa para o Agentor para ele poder te ajudar a criar contexto da sua proposta comercial e depois manda esse contexto para o Gamma. E aqui vai um disclaimer importante. Ah, Bruno, mas eu não tenho Agentor, eu não consigo pagar o Agentor agora. Cara, que você use o ChatGPT vai ser melhor do que você fazer isso de cabeça. O ChatGPT ele não vai ter tanto conhecimento específico nesse tipo de venda, porque o ChatGPT é um conhecimento muito amplo e pouco específico. O Agentor é um conhecimento extremamente específico, mas dá para você começar assim se for o caso. E aí, colocando no Gamma, o Gamma ele vai gerar uma proposta comercial profissional, personalizada para aquele cliente específico, bem bonita, toda em PDF. Isso é absurdamente poderoso, porque antigamente você ia gastar horas, assim, eu no começo eu já gastei dias antes de ter essa IA, criando uma proposta manualmente. E muitas vezes a proposta ela não fecha, e aí você tinha perdido todo aquele tempo, sabe, criando a proposta. E aí com esse fluxo, então, não, muda tudo. Você cria propostas em minutos e quanto mais propostas você envia, mais contrato você fecha. É matemática pura, gente. E a terceira ferramenta dessa fase é o Nano Banana. O Nano Banana é do Gemini, né, do Google. Tem 2 usos principais aqui. O primeiro é para você criar anúncios
anúncios quando você estiver na fase de veicular tráfego pago. Eu não recomendo que você comece investindo em anúncios para trazer clientes logo no início, na sua primeira tentativa de venda, quando você está tentando fechar o primeiro cliente. Só que quando você já tem um processo de vendas estruturado, já está vendendo para alguns contratos, para alguns clientes, e está funcionando, e você quer escalar, o Nano Banana ele vai ser sua ferramenta para produzir criativos de anúncios de forma rápida e profissional. E o segundo uso do Nano Banana, que já vale desde o começo, é você usar em conjunto com o Gama para você poder criar imagens específicas para poder colocar naquelas propostas comerciais. E você eleva o nível das suas apresentações e passa uma imagem muito mais profissional para o seu cliente. Isso faz diferença demais na hora de você fechar um contrato. Então, na fase 2, você tem o Fireflies, o Gama, o Nano Banana e além do Agentor, que ele continua prevalecendo aqui, te apoiando na fase 2 também no processo de vendas. Com essas ferramentas, você consegue vender para o Brasil inteiro, criar propostas incríveis em minutos e fechar contratos de forma consistente. Mas agora vem a fase que pode literalmente dobrar ou triplicar o seu faturamento sem você precisar trabalhar mais horas. E é aqui que a maioria das pessoas nunca chega, só que você vai chegar porque você está seguindo o plano certo. Então, antes de falar das ferramentas dessa fase, eu preciso te dar um contexto e te explicar uma coisa que vai mudar completamente a forma como você enxerga o seu negócio. Eu chamo isso de modelo H3, que é um modelo de ofertas híbridas. Basicamente, existem 3 mundos de negócios, digamos aqui. O mundo de serviços, o mundo das mentorias e consultorias e o mundo dos produtos digitais, como cursos e comunidades. A maioria das pessoas escolhe só um desses mundos, mas o modelo H3 ele combina os 3 com uma hierarquia de ofertas que maximiza o seu faturamento e junta o melhor dos mundos. Então funciona assim, no topo da pirâmide você tem o H3, que são os serviços. É onde você executa tudo para o cliente e cobra entre R$ 1.500 e R$ 6.000 por mês. Eu recomendo que você comece aqui, porque é o mais fácil de vender, é o mais fácil para quem está começando, simplesmente pelo fato que você faz tudo pelo cliente. E o resultado para o cliente aparece muito mais rápido. Aí no meio da pirâmide você tem o H2, que são as mentorias e consultorias. Aqui você ensina o cliente a fazer ou faz em conjunto com ele. Você cobra às vezes até menos do que o serviço, entre R$ 1.500 a R$ 9.000 o valor total e não mensal, mas você dedica muito menos horas, então a sua margem de lucro é muito maior porque você pode atender muito mais clientes ao mesmo tempo. E aí na base da pirâmide você tem o H1, que eu chamo de PECs, né, que são os produtos de elevação de consciência. São cursos mais acessíveis, entre 10 e 100 reais, alguns vão chegar a R$ 1.000 dependendo, que você vende em escala para um número muito maior de pessoas. É a sua lojinha digital. Quando você combina essas 3 camadas, você tem recorrência com serviços, margem alta com consultorias e mentorias, e você tem escala com esses produtos digitais. Isso te leva muito mais fácil para R$ 1.000.000. Acelera muito o seu processo, porque são 3 linhas diferentes de receitas. Só que tem um ponto crucial aqui que eu preciso deixar muito claro. Você só vai para essa fase 3 quando você tiver um método validado. Anota isso aí. O que é um método validado? É quando você já construiu, por exemplo, 20, 30, 40 agentes de inteligência artificial para empresas do mesmo nicho. Você já empilhou conhecimento em cenários parecidos, só que com empresas diferentes, e você comprovou, validou que o seu método ele funciona da mesma forma, de forma consistente, em negócios diferentes. Só que aqui, talvez vai a dica de ouro mais importante desse vídeo inteiro, que é a dica para essa fase. Escolha apenas um nicho para você trabalhar. Se você tem 20 agentes, por exemplo, para clínicas odontológicas e todos funcionam muito bem, você tem um método validado para clínica odontológica. Agora, você pode ensinar esse método de várias formas. Agora, você fez um para clínica, aí um para loja de carro, aí para não sei o quê, é difícil você falar que o seu agente ele tá validado para vários nichos, entendeu? Porque são particularidades diferentes. Então, se você escolhe algo nichado, é muito bom. E isso te ajuda a vender esse método nessa fase 3 de 2 formas aqui. Você pode ensinar os próprios donos de clínica, por exemplo, nesse exemplo, ou os times de marketing dessas clínicas a implementarem sozinhos esse agente de IA, ou você pode ensinar outras pessoas que queiram ganhar dinheiro montando agente de IA e começar a montar agente de IA para a clínica odontológica, por exemplo, assim como você já faz, assim como você já validou. Só que assim, se você não validou esse método, não ensina. Simples assim. É exatamente essa falta de validação que faz as pessoas desconfiarem de que vende conhecimento na internet com razão. Então, respeita o processo e o passo a passo, tá? Muita atenção nisso. Talvez, se a gente tá falando de um plano de 1 ano aqui para você faturar 1 milhão, saindo do zero, talvez você vai começar a fazer isso no 9º, no 10º mês. Só que aí você vai ter um pico de faturamento muito grande. E quando você chega nessa fase com o método validado, a primeira ferramenta que você vai usar é o Circle. O Circle é uma plataforma onde você pode hospedar a sua comunidade, colocar os seus cursos e até ativar um agente de IA mais simples lá dentro da plataforma para tirar dúvidas dos seus alunos automaticamente. Então, imagina, você cria uma comunidade paga onde as pessoas pagam para ter acesso ao seu método validado, com aulas gravadas, com mentorias ao vivo, participam de uma comunidade, com outras pessoas que estão no mesmo caminho e ainda tem um agente de IA tirando dúvidas. Assim, isso funciona muito bem. E para criar os conteúdos dos seus cursos e mentorias, você vai usar novamente o Claude, tá? Então vamos repetir aqui o Claude de novo, que a gente falou lá na fase 1. Você pega o Claude e pede para ele poder te ajudar a roteirizar suas aulas, estruturar o seu currículo de ensino, organizar o conteúdo de forma didática. O Claude ele é o copiloto na produção de conteúdo educacional. E a última ferramenta, a 10ª, que ela é muito massa, é o Whisperflow. E essa é uma daquelas ferramentas que quando você descobre, se você não sabia dela, você pensa assim, cara, como é que eu vivia sem isso? Ó, o Whisperflow é o seguinte, ele transforma áudios longos em texto estruturado usando inteligência artificial. Inclusive, eu usei o Whisperflow para poder criar o roteiro do conteúdo desse vídeo que você está assistindo aqui agora. Qual que é o fluxo? Ao invés de você sentar e digitar um roteiro enorme para uma aula ou uma mentoria e ficar lá tempasso digitando, você simplesmente grava um áudio, pode ser um áudio grande, inclusive, falando sobre tudo que está na sua cabeça, descarregando todos os seus pensamentos sobre
aquele assunto, tudo que você sabe, tudo que você validou no seu método, antes mesmo de você estruturar o método. O Whisperflow, ele transcreve isso e estrutura o áudio. Depois você passa essa transcrição pro cloud e pede pro cloud transformar isso em um método estruturado, com passo a passo. Ele vai organizar tudo em formato de roteiro para sua aula, para sua mentoria, para seu curso. Então é um processo absurdamente eficiente, é exatamente assim que eu fiz. Você produz conteúdo educacional de qualidade em uma fração do tempo que você levaria para fazer tudo isso na mão. Assim, dá muito mais resultado porque fica tudo muito mais bem estruturado. E aí, antes de finalizar, eu preciso falar sobre uma coisa que impede muita gente de chegar na fase 3. O ceticismo de vender conhecimento. Muitas pessoas acham que vender curso é errado. Acham que vender um curso é uma coisa de golpista. E eu entendo de onde vem isso. Porque realmente tem muita gente que vende conhecimento que não tem, que não é uma verdade. Vendem algo que elas nunca fizeram, vendem promessas sem resultado. Isso sim é errado. Isso sim é um golpe. Agora, pensa comigo. As pessoas acham normal pagar uma faculdade, sei lá, 50, 80 mil numa faculdade, um valor total, que ensina o mesmo método desde os anos 50. Que na maioria das vezes te prepara para ser um funcionário de uma empresa, mas que você não vai conseguir empreender, ganhar muito dinheiro com isso. E aí, às vezes, essas mesmas pessoas que pagam a faculdade não acham normal comprar um produto digital de alguém que já percorreu o caminho que você quer percorrer. E aí, essa pessoa, ela, às vezes, te dá o conhecimento prático de como que chega lá mais rápido. Qual que é a lógica disso? O que te torna legítimo você ensinar algo é você ter validado aquele método, ter tido o resultado real, é você ter feito antes de ensinar. O resultado real é o que valida. Se você seguiu as fases 1 e 2, que eu falei aqui, e você já atendeu 20, 30, 40 empresas, você já está faturando seus 10, 15, 20 mil por mês, às vezes mais, você tem toda a legitimidade para ensinar uma pessoa que está saindo do zero a fazer isso. E fazer isso não é golpe, é geração de valor. Ninguém cresce no mundo sem conhecimento. Você não sai do lugar sem conhecimento. Então vamos recapitular o plano completo aqui. Fase 1. Você aprende as habilidades com Cloud, ChatGPT, N8N, Lovable, Agento. Você aprende a criar os agentes de IA para o WhatsApp, que é o serviço mais fácil de vender no Brasil. Aí depois você vai para a fase 2, que você aprende a vender. Você vai usar o Fireflies, o Gamma, o Nano Banana e o Agento te apoiando também nesse processo. Você fecha clientes pelo Brasil inteiro, cria propostas incríveis em minutos, escala seu volume de vendas. E na fase 3, depois de validar o seu método com 20 ou 30 clientes do mesmo nicho, você transforma esse conhecimento em uma oferta escalável. Você vai usar o Circle, você vai usar o Whisperflow, você vai criar uma comunidade, mentoria, cursos e multiplicar o seu faturamento com uma nova linha de faturamento, uma nova linha de receita, sem multiplicar necessariamente as suas horas de trabalho, só pegando o que você já sabe e também vendendo isso como, empacotando isso como um conhecimento vendável. Esse é o caminho, não é fácil, eu nunca disse que seria fácil, mas é possível. E se você chegar a 10, 15, 20 mil por mês, você já mudou sua vida. Mesmo que você estiver mirando no milhão e não conseguir ainda, a partir daí que você já chegou nisso, chegar no milhão é questão de tempo e consistência, é só você manter. Se você quer começar agora, o primeiro passo é criar o seu primeiro agente de IA. Então eu vou deixar um vídeo aqui, ó, para poder facilitar para você, que te ensina como fazer isso em 15 minutos. Eu recomendo muito que você assista e monte o seu primeiro agente de IA hoje mesmo. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual fase que você tá hoje. Fase 1, fase 2, fase 3, você vai começar o seu agente hoje ainda. Eu leio todos os comentários, eu respondo o máximo que eu consigo. É isso e até o próximo vídeo.